Você não perde controle porque é fraco. Você perde controle porque foi ensinado a buscar confiança nos lugares errados. Disseram que confiança vem de se sentir bem, de ser elogiado, de ser aceito, de parecer seguro. Tudo isso é instável. Tudo isso depende de fatores que você não controla. E tudo que depende do externo pode ser arrancado de você no primeiro choque com a realidade. Confiança real não aparece quando as coisas estão fáceis. Ela se revela quando não estão, quando ninguém aplaude, quando não há certeza, quando a decisão precisa ser tomada mesmo com medo, dúvida ou pressão. É nesse ponto que a maioria trava, espera sentir algo melhor para agir, espera o cenário ideal, espera apoio, espera validação e, enquanto espera, entrega o controle. Maquiavel nunca tratou confiança como emoção. Ele observou homens em guerra, no poder, em crise. Entendeu que quem depende do estado emocional para agir já está atrasado. Emoções mudam, circunstâncias mudam, pessoas mudam. O que não pode mudar é sua capacidade de decidir e sustentar a decisão. Confiança brutal nasce exatamente aí, na ação consciente, não no sentimento confortável. A maior mentira moderna é a ideia de que você precisa estar alinhado para agir. Alinhamento emocional virou desculpa sofisticada para evitar responsabilidade. A realidade não espera você se sentir pronto. O jogo continua. Quem entende isso age mesmo desconfortável. Quem não entende se torna reativo, previsível e controlável. Observe quem realmente domina ambientes difíceis. Não são os mais carismáticos, não são os mais falantes, não são os mais confiantes no discurso, são os mais estáveis, aqueles que não se explicam demais, que não reagem a qualquer estímulo, que não se apressam só porque os outros estão apressados. Essa estabilidade cria respeito imediato, não porque impõe medo, mas porque comunica controle interno. Confiança brutal não é sobre se impor aos outros, é sobre não ser desorganizado por eles. É a capacidade de sustentar silêncio quando o ambiente provoca, de manter postura quando a pressão aumenta, de continuar lúcido quando a emoção tenta assumir o volante. Isso não se constrói com frases motivacionais. Se constrói com hábitos silenciosos, repetidos, quase invisíveis. A maioria das pessoas vive tentando provar algo. Provar valor, provar força, provar inteligência, provar confiança. Esse esforço constante denuncia exatamente o oposto. Quem precisa provar ainda não construiu. Quem construiu não precisa anunciar. A confiança brutal não pede reconhecimento. Ela simplesmente está ali, sustentando decisões difíceis sem drama. Este conteúdo não é para inflar ego, é para reorganizar estrutura interna. Aqui, confiança não é estética, é função. É aquilo que permite você agir quando outros hesitam, manter posição quando outros recuam e suportar consequências sem se desintegrar emocionalmente. Isso muda tudo, muda como você é tratado, muda como você decide, muda como você lê riscos e oportunidades. Ao longo deste caminho, vamos entrar nos hábitos que constroem esse tipo de confiança. Não hábitos bonitos para redes sociais, mas hábitos que colocam você no controle da própria vida. Hábitos que se formam longe dos holofotes, no silêncio das escolhas diárias, quando ninguém está olhando. É ali que a confiança real nasce, não no aplauso, mas na consistência. 1. A confiança é construída em particular, não exibida em público. Confiança que precisa ser exibida não é confiança, é compensação. O que sustenta alguém de verdade não nasce diante dos outros, nasce quando ninguém está olhando. É no espaço privado, longe de aplausos, críticas ou validação, que a base é formada. Quem depende do olhar externo para se sentir seguro, constrói uma confiança frágil,
condicionada, sempre à beira do colapso quando o ambiente muda. A confiança construída, em particular, nasce da coerência entre decisão e ação. É quando você faz o que decidiu fazer mesmo sem testemunhas. Quando mantém um compromisso mesmo sem recompensa imediata. Quando escolhe o que é correto para sua estrutura interna, não o que é confortável para sua imagem externa. Cada vez que você honra uma decisão no silêncio, algo se consolida por dentro. A mente aprende que pode confiar em você. E essa é a única confiança que importa. Maquiavel observava que homens fortes não precisavam anunciar força. Ela se manifestava na postura, no timing, na ausência de explicações. Essa força vinha do domínio interno, não da performance pública. Quem vive para parecer confiante acaba escravo da própria aparência. Quem constrói confiança longe dos holofotes se torna independente da opinião alheia. Essa independência muda completamente a forma como você age sob pressão. O problema é que a maioria faz o oposto. Só age quando há plateia. Só mantém disciplina quando alguém observa. Só sustenta decisões quando recebe reconhecimento. Isso treina a mente para depender do externo. E dependência externa é o oposto de controle. Quando a validação some, a ação some junto. A confiança construída dessa forma evapora no primeiro confronto real. Construir confiança, em particular, exige suportar o desconforto do anonimato. Exige fazer o certo sem garantia de retorno. Exige continuar mesmo quando ninguém reconhece. Esse processo é lento, silencioso e pouco glamuroso. Justamente por isso funciona. Ele cria uma base que não pode ser retirada por crítica, rejeição ou fracasso pontual. Cada escolha privada é um voto interno, um voto a favor ou contra a pessoa que você está se tornando. Quando esses votos se acumulam, a confiança deixa de ser algo que você tenta sentir e passa a ser algo que você simplesmente tem. Ela não depende do humor do dia, nem da resposta dos outros. Ela se manifesta como estabilidade, como postura, como ausência de necessidade de provar. Essa confiança silenciosa também altera a forma como o mundo reage a você. Pessoas percebem quando alguém não busca aprovação, ajustam o tom, medem palavras, respeitam limites que antes ignorariam. Não porque você exigiu, mas porque sua estrutura interna mudou. O exterior apenas responde ao que já foi organizado por dentro. Construir, em particular, não significa se isolar. Significa não transformar tudo em vitrine. Nem toda decisão precisa ser compartilhada. Nem todo progresso precisa ser anunciado. Quando você protege o processo, fortalece o resultado. Quando expõe demais, enfraquece a base. Esse é o primeiro hábito porque todos os outros dependem dele. Sem essa fundação privada, qualquer aparência de confiança desmorona sob pressão. Com ela, mesmo o silêncio comunica força. E quando essa base existe, o próximo passo se torna inevitável. Você para de esperar permissão emocional para agir. 2. O hábito de agir sem permissão emocional. A maioria das pessoas acredita que precisa se sentir pronta para agir. Espera confiança, motivação, clareza total, apoio. Espera um sinal interno que autorize o movimento. Esse sinal quase nunca vem, e quando vem, geralmente chega tarde. Agir apenas quando a emoção permite é entregar o controle da própria vida a um sistema instável. Emoções oscilam, circunstâncias mudam. Quem depende disso vive atrasado em relação à realidade. Agir sem permissão emocional não é agir de forma irresponsável. É agir apesar do desconforto. É entender que medo, dúvida e insegurança não são obstáculos, são condições normais do movimento.
Maquiavel observava que os homens que esperavam o momento ideal acabavam dominados pelos que agiam no momento imperfeito. A decisão, mesmo sob tensão, sempre cria mais controle do que a hesitação travestida de prudência. Quando você espera se sentir confiante para agir, transfere poder para fora, para o ambiente, para a reação dos outros, para o acaso. Agir sem permissão emocional devolve esse poder para você. A ação passa a ser fruto de escolha consciente, não de estado interno. Isso muda tudo. Você deixa de ser governado pelo humor do dia e passa a operar por direção. Existe um efeito psicológico profundo aqui. Cada vez que você age mesmo sem vontade, sua mente aprende algo essencial. Ação não depende de conforto. Esse aprendizado constrói autoconfiança real. Não a confiança de quem se sente forte, mas a de quem sabe que consegue se mover, mesmo fraco. Essa é a confiança que não desmorona quando o cenário aperta. Maquiavel entendia que o controle nasce da capacidade de agir sob pressão sem perder clareza. Quem precisa estar emocionalmente alinhado para agir se torna previsível. O ambiente aprende a pressionar até você travar. Já quem age apesar do desconforto quebra esse padrão. O outro nunca sabe exatamente quando você vai se mover. E essa imprevisibilidade é poder. Agir sem permissão emocional também elimina desculpas sofisticadas. A mente para de negociar consigo mesma. Para de buscar justificativas internas para adiar decisões. Você passa a tratar a ação como dever estratégico, não como expressão emocional. Isso reduz ruído interno, ansiedade antecipatória e desgaste psicológico. A energia que antes era gasta esperando passa a ser usada executando. Esse hábito cria uma relação diferente com o medo. O medo deixa de ser um sinal de parada e passa a ser um indicador de importância. Quando algo assusta, geralmente significa que há risco, responsabilidade ou crescimento envolvido. Agir, apesar disso, não elimina o medo, mas o coloca no lugar correto. Como passageiro, não como motorista. Pessoas confiantes não são as que sentem menos medo. São as que se movem mesmo sentindo. Essa distinção muda completamente a leitura de quem observa. O ambiente percebe rapidamente quem age por escolha e quem age apenas quando está confortável. O primeiro impõe ritmo. O segundo reage ao ritmo imposto. Agir sem permissão emocional também fortalece a identidade. Você começa a se ver como alguém que cumpre o que decide, não como alguém que depende de estado interno favorável. Essa imagem interna é mais poderosa do que qualquer afirmação positiva. Ela se constrói com repetição silenciosa, não com discurso. Esse hábito prepara o terreno para algo ainda mais visível. Quando você age sem depender da emoção, começa a manter estabilidade mesmo sob pressão externa. E essa estabilidade é um dos sinais mais claros de controle real. 3. Por que a calma? Sob pressão, sinaliza controle real. Nada denuncia mais poder interno do que a calma quando o ambiente entra em tensão. Qualquer um consegue parecer confiante quando tudo está favorável. Poucos conseguem manter postura quando são provocados, pressionados ou colocados em dúvida. É nesse ponto que a confiança real se revela, não no discurso, mas na reação. Ou melhor, na ausência dela. A calma sob pressão não é indiferença, é domínio. É a capacidade de não permitir que o comportamento dos outros dite o seu estado interno. Maquiavel observava que quem perde o controle emocional entrega imediatamente vantagem ao adversário. Aquele que se exalta se expõe. Aquele que se justifica demais se enfraquece. Já quem permanece calmo força o outro a se revelar primeiro. Quando você mantém a calma, algo invisível acontece. O ritmo da interação muda. Quem pressiona espera reação rápida. Quem provoca espera descontrole. Quando isso não vem, cria-se um vazio desconfortável. Nesse vazio,
O outro começa a cometer erros, fala demais, se contradiz, exagera. A calma funciona como espelho. Ela devolve ao outro o peso da própria instabilidade. Existe também um efeito hierárquico claro. Pessoas emocionalmente estáveis são percebidas como mais competentes, mais seguras e mais difíceis de manipular. Mesmo sem palavras, a calma comunica que você não está ameaçado, que a situação não te desorganiza, que você não precisa se defender a qualquer custo. Isso eleva status instantaneamente, porque controle emocional é raro em ambientes de pressão. Manter a calma exige treino. Não é ausência de emoção, é capacidade de contê-la. A emoção surge, mas não assume o comando. Você observa antes de responder, avalia antes de agir. Essa pausa muda decisões, evita concessões precipitadas, impede reações que seriam usadas contra você depois. A calma preserva margem estratégica. Maquiavel entendia que quem governa a si mesmo governa melhor qualquer cenário externo. A calma sob pressão é uma forma de governo interno. Ela impede que o caos do ambiente entre na sua estrutura. Sem esse filtro, qualquer conflito se torna pessoal. Com ele, o conflito vira apenas informação. Pessoas que se mantêm calmas também inspiram confiança nos outros. Em crises, o grupo olha para quem não se desorganiza, não para quem fala mais alto, mas para quem permanece firme. A calma cria liderança silenciosa. Não porque você tenta liderar, mas porque os outros precisam de referência. Esse hábito também protege sua energia. Reagir emocionalmente consome recursos mentais. Manter a calma preserva foco. Você escolhe onde investir atenção e onde não vale a pena. Isso diferencia quem vive cansado emocionalmente de quem sustenta decisões difíceis ao longo do tempo. A calma sob pressão não nasce de talento, nasce de prática consciente. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, fortalece esse músculo interno. Com o tempo, a calma deixa de ser esforço e vira padrão. E quando vira padrão, o ambiente se ajusta a você. Mas a calma sozinha não basta. Ela precisa ser acompanhada de algo igualmente decisivo: a capacidade de terminar o que você começa. É isso que transforma controle interno em confiança sólida. 4. A disciplina de terminar o que você começa. Poucas coisas constroem confiança interna tão rápido quanto terminar o que foi iniciado. E poucas coisas a destroem com tanta eficiência quanto o abandono silencioso. Cada vez que você começa algo e não conclui, sua mente registra um padrão. Ela aprende que suas decisões são opcionais, que seus compromissos podem ser renegociados, que a palavra que você dá a si mesmo não é tão séria assim. Com o tempo, essa mensagem se acumula e corrói a base da confiança. Terminar o que você começa não é sobre produtividade extrema, é sobre integridade interna. É o alinhamento entre decisão e ação. Quando você decide algo e leva até o fim, mesmo desconfortável, mesmo cansado, mesmo sem reconhecimento, sua mente entende que existe alguém no comando. Esse entendimento muda a forma como você se posiciona diante do mundo. Você passa a agir com mais firmeza porque sabe, por experiência, que sustenta o que escolhe. Maquiavel observava que líderes perdiam respeito não por falta de intenção, mas por falta de continuidade. Promessas interrompidas, ações incompletas e decisões revertidas por conveniência criam instabilidade. O mesmo acontece no nível individual. Quem abandona no meio do caminho se torna previsível para o ambiente. O mundo aprende que basta pressionar um pouco mais para você recuar. A disciplina de concluir cria resistência psicológica. Você aprende a atravessar o tédio, a frustração e a vontade de desistir. Aprende que esses estados não são sinais de parada, mas partes naturais do processo.
Essa maturidade separa quem vive motivado de quem vive no controle. Motivação oscila, disciplina sustenta. Existe também um efeito profundo na autoestima. Não aquela inflada por elogios, mas a construída por evidência. Cada conclusão bem-sucedida é uma prova concreta de capacidade. Não precisa ser grandiosa. Pode ser pequena, mas precisa ser completa. A mente confia em quem entrega resultados, não em quem acumula boas intenções. Terminar o que você começa também redefine sua relação com escolhas. Você passa a decidir melhor, porque sabe que cada decisão terá que ser sustentada. Isso reduz impulsividade. Elimina projetos vazios. Aumenta a qualidade das ações. Menos começos, mais conclusões. Menos barulho, mais estrutura. Pessoas que concluem inspiram respeito silencioso. Não precisam se explicar. O histórico fala por elas. Em ambientes de pressão, são vistas como confiáveis, não porque prometem mais, mas porque abandonam menos. Essa reputação se constrói sem discurso, apenas com repetição consistente. A disciplina de concluir não exige perfeição, exige continuidade. Exige atravessar a fase em que o entusiasmo acaba e o trabalho começa de verdade. É nesse ponto que a confiança se solidifica. Quem passa por essa fase se torna alguém difícil de abalar. Mas concluir ações externas é apenas parte do processo. Existe um outro hábito que separa ainda mais quem está no controle de quem busca a aceitação. É a capacidade de não se explicar para ser compreendido. 5. Não se explicar para ser compreendido. Existe uma linha tênue entre clareza e insegurança. Quem vive se explicando demais costuma acreditar que está sendo transparente, quando na verdade está pedindo aceitação. A explicação excessiva não nasce da necessidade de informar, mas do medo de ser mal interpretado, rejeitado ou confrontado. E esse medo, mesmo silencioso, é percebido. Ele enfraquece a posição de quem fala antes mesmo que o conteúdo seja avaliado. Pessoas confiantes não sentem a obrigação de serem compreendidas o tempo todo. Elas sabem que nem todos vão concordar e aceitam isso sem tensão. Maquiavel observava que quem tenta justificar cada decisão abre espaço para questionamento constante. Quando você explica demais, sinaliza que sua escolha ainda está em negociação. E o ambiente responde testando limites. Não se explicar não é ser obscuro ou desrespeitoso, é ser firme, é comunicar o necessário e sustentar o que foi dito sem se alongar emocionalmente. Resultados falam mais alto do que argumentos. Postura fala mais alto do que narrativa. Quem age com coerência ao longo do tempo constrói autoridade sem precisar convencer. Existe também um ganho psicológico interno. Quando você para de se explicar, sua mente se reorganiza. Você deixa de buscar aprovação disfarçada de entendimento. Passa a agir a partir de convicção, não de reação ao olhar alheio. Isso reduz a ansiedade social e fortalece a identidade. Você não precisa mais adaptar sua verdade para caber na expectativa dos outros. Maquiavel entendia que a necessidade de explicação constante é sinal de fragilidade política. O governante forte não detalha cada movimento. Ele age, observa a reação e ajusta quando necessário. O mesmo vale para o indivíduo. Quando você explica demais, perde a chance de observar. Quando fala menos, ganha informação. O silêncio após uma decisão costuma incomodar mais do que longos discursos. Ele obriga o outro a lidar com a realidade, não com sua justificativa. Isso muda o eixo da interação. A conversa deixa de girar em torno do que você sente e passa a girar em torno do que você fez. E ação sempre pesa mais do que emoção. Não se explicar também filtra relações. Quem precisa de longas justificativas para respeitar seus limites, provavelmente não respeitaria de qualquer forma.
Quem entende limites claros se ajusta rápido. Esse filtro economiza energia e evita conflitos desnecessários. Esse hábito não surge de um dia para o outro. Ele nasce quando você constrói confiança suficiente para sustentar silêncio sem culpa. Quando isso acontece, algo muda de forma visível. As pessoas passam a medir melhor como falam com você. O respeito deixa de ser pedido e passa a ser assumido. Mas há um ponto ainda mais delicado. Não basta sustentar decisões em silêncio. Em muitos momentos, você terá que decidir sem consenso, sem apoio e sem garantia de aprovação. É aí que a confiança se torna brutal. 6. O hábito de tomar decisões sem consenso. A busca por consenso é confortável, mas raramente estratégica. Quando você precisa que todos concordem para agir, você entrega o controle do seu caminho ao grupo. E grupos são lentos, emocionais e incoerentes sob pressão. Pessoas confiantes entendem isso cedo. Elas escutam, observam, consideram, mas decidem sozinhas. Não por arrogância, mas por responsabilidade. Tomar decisões sem consenso exige maturidade psicológica. Exige aceitar que haverá discordância, crítica e desconforto. Maquiavel observava que líderes que tentavam agradar a todos acabavam enfraquecidos, porque transformavam decisões em negociações intermináveis. O mesmo ocorre no nível individual. Quando você terceiriza a decisão, terceiriza também as consequências, e isso corrói a confiança interna. Decidir sozinho não significa ignorar informação, significa assumir o peso final da escolha. Você pode ouvir opiniões, mas não se esconde atrás delas. Quando algo dá errado, você não aponta dedos. Quando dá certo, você não divide mérito para aliviar culpa. Essa postura cria integridade interna. Sua mente aprende que existe alguém disposto a bancar o próprio caminho. Existe um efeito imediato no ambiente. Pessoas percebem quando alguém decide sem pedir permissão emocional. Ajustam o comportamento, passam a opinar menos e observar mais. O consenso deixa de ser exigência e passa a ser contribuição opcional. Isso reorganiza a hierarquia da interação. Quem decide define o ritmo, quem não decide reage a ele. Maquiavel entendia que o poder não tolera indecisão prolongada. Esperar demais para agradar a todos cria janelas de vulnerabilidade. O ambiente muda, as oportunidades passam e o custo da hesitação aparece depois. Tomar decisões sem consenso fecha essas janelas. Mesmo que a decisão não seja perfeita, ela cria movimento, e movimento cria vantagem. Esse hábito também fortalece a identidade. Você deixa de se definir pela aprovação externa e passa a se definir pela própria capacidade de escolher. Isso reduz ansiedade social, porque você não vive mais tentando antecipar reações. A escolha já foi feita. O foco se desloca da opinião alheia para a execução. Decidir sem consenso também ensina algo essencial sobre risco. Nem toda decisão será popular, nem toda escolha será confortável, mas a confiança cresce quando você percebe que consegue lidar com o impacto das próprias decisões. Não é a ausência de erro que constrói confiança, é a capacidade de sustentar o erro sem colapsar. Quando você assume essa postura, algo muda internamente. Você passa a caminhar com mais firmeza, falar com mais precisão e se mover com menos pressa. O ambiente sente isso antes mesmo de você explicar qualquer coisa. A decisão já foi tomada. O jogo segue. Mas decisões firmes não se sustentam apenas na mente. Elas precisam ser acompanhadas por um controle ainda mais visível. O controle do corpo. Porque antes de qualquer palavra, o mundo lê postura. 7. Por que pessoas confiantes controlam sua presença física? Antes de qualquer palavra ser ouvida, o corpo já falou. A postura, o ritmo, o olhar e até a imobilidade comunicam mais do que discursos inteiros.
Pessoas confiantes entendem isso instintivamente ou aprendem pela experiência. Elas não precisam ocupar espaço demais nem se esconder. Elas simplesmente se colocam. E essa colocação altera o ambiente. Controle da presença física não é rigidez nem teatralidade. É economia de movimento. É saber quando se mover e quando permanecer parado. Quem se agita demais transmite ansiedade. Quem se encolhe transmite insegurança. A confiança brutal aparece no equilíbrio. Passos firmes, gestos contidos, olhar estável. Nada excessivo, nada ausente. O corpo alinhado com a decisão interna. Maquiavel observava que governantes perdiam autoridade quando o corpo traía a mente. A inquietação física revelava medo. O excesso de gestos revelava necessidade de convencer. O corpo, quando desorganizado, entrega o que a boca tenta esconder. Pessoas confiantes trabalham o oposto. Elas treinam o corpo para sustentar a decisão, não para compensá-la. Existe um efeito psicológico direto. Quando você controla o corpo, controla a respiração. Quando controla a respiração, desacelera a emoção. A presença física organizada impede que a ansiedade se espalhe. Mesmo sob pressão, o corpo permanece estável. Isso cria uma imagem de controle que influencia como os outros reagem. Pessoas falam mais baixo, diminuem interrupções, ajustam o tom. O ritmo também é fundamental. Pessoas confiantes não se apressam sem necessidade, não correm para responder, não atropelam frases, não se antecipam para preencher silêncio. O ritmo lento e consciente comunica que você não está sendo empurrado, que você está no controle do próprio tempo. Esse detalhe muda completamente a hierarquia da interação. O olhar é outro ponto decisivo. Olhar firme não é olhar agressivo, é olhar presente. Quem evita contato visual entrega desconforto. Quem encara demais tenta dominar. O equilíbrio novamente comunica maturidade. A presença física bem controlada não disputa poder. Ela ocupa espaço com naturalidade. Até a imobilidade comunica confiança. Saber ficar parado quando outros se mexem. Saber ouvir sem reagir com o corpo. Saber sustentar silêncio sem desviar o olhar. Tudo isso envia uma mensagem clara. Você não está à mercê do estímulo externo. O corpo não corre antes da mente. Ele obedece. Esse controle não nasce de vaidade estética, mas de consciência. O corpo se torna extensão da decisão. Quando mente e corpo estão alinhados, a confiança deixa de ser abstrata e se torna visível. As pessoas sentem antes de entender e o ambiente responde. Mas mesmo com presença firme, haverá momentos de tensão, confronto e desconforto. E é aí que a verdadeira diferença aparece. Não na postura, mas na capacidade de absorver a tensão sem descarregá-la. 8. A capacidade de absorver a tensão sem descarregá-la. A maioria das pessoas não sabe lidar com tensão. Quando ela surge, tenta expulsá-la rapidamente. Faz piada, se justifica, ataca, recua ou explode. Qualquer coisa para aliviar o desconforto interno. O problema é que toda vez que você descarrega a tensão de forma impulsiva, você perde posição. Você entrega informação emocional e abre espaço para o outro conduzir a situação. Pessoas confiantes fazem o oposto. Elas absorvem a tensão. Permitem que o desconforto exista sem precisar resolvê-lo imediatamente. Essa capacidade muda completamente a dinâmica de qualquer interação. Quando você não descarrega a tensão, o ambiente começa a sentir o peso dela. E quem não suporta esse peso, geralmente se revela primeiro. Maquiavel compreendia que a tensão é uma ferramenta silenciosa. Quem sabe sustentá-la controla o ritmo do jogo. Quem precisa aliviá-la rápido demais se torna previsível. A tensão mal administrada vira reação. A tensão bem contida vira vantagem. Ela cria espaço para erro alheio,
concessão antecipada e perda de postura do outro lado. Absorver tensão não significa concordar, nem aceitar injustiça. Significa não reagir no calor do estímulo. Você observa, registra, pensa. A decisão vem depois, fria, precisa. Esse intervalo entre estímulo e resposta é onde o controle real acontece. Sem ele, você apenas responde ao que foi jogado sobre você. Existe também um efeito interno poderoso. Quando você aprende a suportar tensão, sua tolerância emocional aumenta. Situações que antes te desorganizavam passam a ser apenas dados. O corpo para de entrar em alerta máximo. A mente permanece funcional. Isso reduz ansiedade, impulsividade e desgaste psicológico. Você não foge da pressão. Você a administra. Em ambientes de confronto, essa habilidade é decisiva. Quem descarrega tensão cedo demais revela medo, raiva ou insegurança. Quem sustenta tensão cria silêncio. E silêncio sob tensão é desconcertante. Ele força o outro a falar mais do que deveria, a se explicar, a se contradizer. A vantagem muda de lado sem confronto direto. Maquiavel sabia que muitos conflitos são vencidos não pela força, mas pela resistência psicológica. Quem aguenta mais tempo sem reagir costuma sair por cima. A tensão, quando bem contida, não enfraquece. Ela fortalece posição. Mostra que você não é facilmente empurrado emocionalmente. Essa capacidade também redefine respeito. Pessoas percebem rapidamente quando não conseguem te provocar, apressar ou desestabilizar. Ajustam o comportamento, reduzem jogos emocionais, tornam-se mais objetivas. Não porque você pediu, mas porque o contexto mudou. Absorver tensão é um treino diário. Começa em pequenas situações. Um comentário atravessado. Um silêncio desconfortável. Uma provocação leve. Cada vez que você não descarrega, fortalece esse músculo interno. Com o tempo, a tensão deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Mas existe um ponto ainda mais visível dessa maturidade. Quando você aprende a absorver tensão, naturalmente começa a falar menos. E falar menos, quando bem feito, aumenta poder. 9. O hábito de dizer menos do que o necessário. Falar demais é uma tentativa inconsciente de controlar a percepção dos outros. Quem confia no que é, não precisa preencher todos os espaços com palavras. Pessoas confiantes entendem que cada frase dita em excesso dilui o impacto do que realmente importa. A economia verbal não empobrece a comunicação, ela a concentra. Poucas palavras, quando bem escolhidas, pesam mais do que discursos longos. Maquiavel observava que quem fala demais revela mais do que deveria. Revela intenções, emoções, inseguranças e limites. O silêncio estratégico, ao contrário, protege posição. Ele obriga o outro a interpretar, a se expor, a completar lacunas. E quem completa lacunas costuma revelar muito mais do que pretendia. Dizer menos é uma forma de observação ativa. Existe também um efeito hierárquico claro. Em qualquer ambiente, quem fala menos e no momento certo costuma ser ouvido com mais atenção. Não porque impõe medo, mas porque não banaliza a própria voz. Quando tudo é dito, nada se destaca. Quando poucas coisas são ditas, cada uma ganha peso. A confiança se manifesta nesse controle. Dizer menos também reduz erros. Quanto mais você fala, maior a chance de contradição, exagero ou explicação desnecessária. Pessoas confiantes não sentem urgência em provar inteligência ou presença. Elas deixam que o contexto faça esse trabalho. Isso cria uma imagem de segurança interna difícil de abalar. Há um ganho psicológico interno importante. Quando você fala menos, escuta mais. Quando escuta mais, entende melhor o jogo. A pressa em falar geralmente nasce da ansiedade de ser visto ou compreendido. Quando essa ansiedade diminui, a clareza aumenta. Você começa a responder ao que importa, não ao ruído.
o silêncio também testa o outro. Muitos não suportam silêncio. Falam para aliviar desconforto, justificam-se sem necessidade, revelam intenções. Aquele que sustenta o silêncio observa essas reações com vantagem. Maquiavel sabia que quem controla o silêncio controla a conversa. Dizer menos não é ser passivo, é ser preciso. É escolher o momento e a palavra certa. É não desperdiçar energia verbal em situações que não exigem resposta. Esse hábito protege sua posição e fortalece sua imagem de alguém que não age por impulso. Com o tempo, as pessoas começam a esperar suas palavras. O ambiente desacelera quando você fala. Isso não acontece por acaso. Acontece porque você ensinou pelo comportamento que sua fala não é abundante. E o que não é abundante é tratado com respeito. Mas mesmo quem fala pouco pode se perder se precisa de respostas fechadas para se sentir seguro. A próxima camada da confiança brutal exige tolerar algo que a maioria evita: a incerteza. 10. Por que pessoas confiantes não buscam conclusões definitivas? A necessidade de fechar tudo é um sinal de ansiedade, não de clareza. Pessoas que precisam de respostas finais, garantias absolutas e validações imediatas, não estão buscando verdade, estão buscando alívio. E quem age para aliviar desconforto emocional entrega controle. Pessoas confiantes operam diferente. Elas toleram o aberto, sustentam o inacabado, avançam mesmo quando nem todas as variáveis estão resolvidas. Maquiavel entendia que a realidade é móvel. Quem espera conclusões definitivas age tarde demais. O jogo muda enquanto o indeciso tenta fechar certezas. A confiança brutal nasce da capacidade de conviver com ambiguidade sem paralisar. Não é confusão mental, é maturidade estratégica. Você aceita que algumas decisões não terão confirmação imediata e mesmo assim segue. Buscar fechamento constante cria dependência do outro. Você quer resposta, reação, reconhecimento, acordo. Quando isso não vem, a mente entra em conflito. Pessoas confiantes não entregam seu equilíbrio a esse mecanismo. Elas sabem que muitas respostas só aparecem depois da ação, não antes. O fechamento é consequência, não pré-requisito. Existe também um efeito social importante. Quem exige conclusões pressiona o ambiente. Pressão gera resistência ou concessão falsa. Quem tolera o aberto cria espaço. E nesse espaço, o outro se revela. Fala mais, se posiciona, erra. A incerteza, quando bem administrada, é uma ferramenta de leitura poderosa. Tolerar o indefinido fortalece a identidade. Você deixa de se ver como alguém que precisa de garantias para existir. Passa a se ver como alguém capaz de lidar com o que vier. Essa mudança interna reduz a ansiedade, impulsividade e medo de errar. Você entende que não saber tudo não é fraqueza. É condição natural de quem age no mundo real. Pessoas que não buscam conclusões definitivas também decidem melhor. Elas não se apegam emocionalmente à própria decisão, ajustam quando necessário, recuam quando estratégico, avançam quando o momento pede. A confiança aqui não está em estar certo, mas em conseguir se adaptar sem colapsar. Maquiavel observava que a rigidez excessiva quebra. A flexibilidade consciente sustenta poder. Quem precisa de certeza total se torna rígido. Quem aceita a incerteza se torna móvel. E mobilidade é vantagem em qualquer cenário instável. Essa postura muda como você é percebido. As pessoas sentem que não conseguem te apressar para obter respostas definitivas. Param de pressionar. Começam a respeitar o tempo do processo. Você não corre atrás do fechamento. Deixa que ele venha quando fizer sentido. Mas tolerar a incerteza só é possível quando sua autoestima não está amarrada ao resultado final. Quando o valor próprio não depende de ganhar, acertar ou ser aprovado.
É exatamente essa separação que precisamos construir agora. 11. A prática de desvincular a autoestima dos resultados. Quando a autoestima depende do resultado, cada decisão vira um risco emocional. Ganhar traz alívio temporário, perder traz colapso. Viver assim é entregar o controle interno ao acaso. Pessoas confiantes não funcionam desse jeito. Elas entendem que resultados variam, mas conduta permanece. E é na conduta que a confiança brutal se ancora. Maquiavel observava que quem se define apenas pela vitória se torna escravo do medo de perder. Esse medo distorce decisões, incentiva atalhos e cria rigidez. Já quem separa valor pessoal de resultado consegue agir com mais clareza. A decisão deixa de ser um teste de identidade e passa a ser um movimento estratégico. Isso reduz a ansiedade e aumenta a precisão. Desvincular a autoestima do resultado não significa indiferença, significa maturidade. Você se importa com o que faz, mas não se desintegra quando algo não sai como esperado. Aprende, ajusta, segue. Essa postura constrói uma base emocional estável. Você não precisa se defender do erro, porque o erro não define quem você é. Existe um efeito direto na tomada de risco. Quando sua autoestima está amarrada ao resultado, você evita riscos necessários e assume riscos inúteis para provar valor. Quando essa amarra é cortada, o risco passa a ser avaliado com frieza. Você escolhe melhor onde apostar energia. Não precisa ganhar sempre, precisa decidir bem. Pessoas que não colapsam com o resultado se tornam mais confiáveis aos olhos dos outros. Elas não entram em euforia descontrolada ao vencer, nem em desespero ao perder. Essa estabilidade cria respeito. Em ambientes de pressão, o grupo observa quem mantém postura, não quem comemora mais alto, mas quem continua lúcido. Maquiavel sabia que a reputação mais sólida não nasce da invencibilidade, mas da consistência. Quem se levanta rápido após a queda demonstra força real. Quem se apega demais ao resultado demora a se recuperar. A confiança brutal se manifesta na velocidade de recomposição, não na ausência de falhas. Essa prática também limpa a relação com o ego. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Não usa vitórias como troféus, nem derrotas como desculpa. Age, observa, ajusta. O foco sai da validação externa e volta para a qualidade da decisão. Isso muda o centro de gravidade da sua vida. Quando a autoestima deixa de depender do resultado, algo se estabiliza por dentro. Você começa a confiar mais no próprio julgamento, menos na reação dos outros. E essa confiança interna abre espaço para um hábito ainda mais visível de controle. A capacidade de permanecer parado quando todos estão correndo. 12. O hábito de permanecer parado quando outros apressam-se. Existe uma pressão constante para agir rápido, responder rápido, decidir rápido, reagir rápido. Essa pressa coletiva cria a ilusão de eficiência, mas na maioria das vezes produz erro, arrependimento e perda de posição. Pessoas confiantes não se deixam arrastar por esse ritmo. Elas entendem que nem todo movimento é progresso. Às vezes, permanecer parado é o gesto mais estratégico possível. Maquiavel observava que quem se move apenas porque o ambiente se move, perde autonomia. A pressa geralmente nasce do medo de ficar para trás, de perder oportunidade ou de parecer indeciso. Pessoas no controle não confundem urgência externa com necessidade real. Elas sabem esperar. E essa espera não é passiva, é observadora. Permanecer parado quando outros correm cria contraste. Enquanto o ambiente se agita, você observa padrões, erros, excessos. Quem corre fala demais, promete demais, se expõe demais. Quem observa coleta informação. A confiança brutal se fortalece nesse silêncio atento. Você não reage ao barulho, reage ao que faz sentido.
Existe também um efeito psicológico poderoso. Quando você não se apressa, os outros sentem a diferença. Alguns tentam te puxar, outros pressionam, outros ficam desconfortáveis. Esse desconforto revela intenção. Quem precisa que você corra junto, geralmente quer validar a própria pressa. Quem respeita seu tempo, entende posição. A pausa funciona como teste. Permanecer parado exige coragem. Coragem de parecer lento em um mundo acelerado. Coragem de sustentar a própria leitura, mesmo quando todos apontam outra direção. Maquiavel entendia que o tempo é aliado de quem sabe esperar. A oportunidade raramente se perde por esperar um pouco mais. Ela se perde por agir cedo demais. Esse hábito também protege contra decisões reativas. Quando você não se apressa, a emoção inicial se dissipa. A urgência perde força. O essencial se revela. Muitas escolhas ruins parecem boas quando feitas rápido. Poucas escolhas boas precisam ser feitas às pressas. A calma devolve perspectiva. Pessoas confiantes usam o tempo como filtro. Não respondem a tudo, não entram em todas as disputas, não agarram toda a oportunidade. Escolhem, e ao escolher menos, escolhem melhor. Essa seletividade constrói uma imagem de alguém que não é empurrado pelo fluxo, mas que define o próprio curso. Com o tempo, o ambiente aprende. Para de te apressar, para de testar sua ansiedade. Ajusta o ritmo. Você não precisa impor isso verbalmente. O comportamento ensina, o silêncio organiza. Mas permanecer parado só é possível quando existe algo ainda mais profundo sustentando essa postura. A confiança no próprio julgamento. Quando essa confiança se consolida, a validação externa perde força. E é isso que precisamos entender agora. 13. Por que a autoconfiança substitui a validação externa? A busca por validação externa é um sintoma silencioso de insegurança estrutural. Quando você precisa de confirmação constante, transfere o centro de decisão para fora. Opiniões alheias passam a pesar mais do que seu próprio critério. Pessoas confiantes operam de outra forma. Elas escutam, consideram, mas não dependem. A decisão nasce dentro e se sustenta ali, mesmo quando o ambiente discorda. Maquiavel entendia que quem depende da aprovação do outro se torna governável. Basta retirar elogio, reconhecimento ou apoio para desestabilizar a ação. A autoconfiança corta esse vínculo. Ela não elimina a crítica, mas neutraliza o poder dela sobre suas decisões. Você não precisa ser aplaudido para continuar. Precisa apenas saber por que está fazendo o que faz. Quando a validação externa deixa de ser necessária, algo se reorganiza internamente. A ansiedade diminui, a pressa por resposta alheia desaparece. Você não interpreta silêncio como rejeição, nem discordância como ameaça. O foco retorna para a qualidade da decisão, não para a reação que ela provoca. Isso aumenta clareza e reduz desgaste emocional. Existe um efeito social imediato. Pessoas percebem quando alguém não está pedindo aprovação. O tom muda. As tentativas de influência emocional perdem força. Quem não depende da validação não pode ser facilmente manipulado por elogio nem controlado por crítica. Essa autonomia gera respeito silencioso, não por medo, mas por leitura estratégica. A autoconfiança também filtra relacionamentos. Quando você não busca validação, deixa de se moldar para caber nas expectativas alheias. Alguns se afastam, outros se aproximam com mais honestidade. O ambiente se torna mais limpo, menos teatro, mais objetividade. Isso fortalece decisões e preserva energia. Maquiavel observava que o poder mais estável nasce quando o indivíduo confia no próprio julgamento mesmo sob oposição. Não porque esteja sempre certo, mas porque consegue sustentar o erro sem colapsar. A autoconfiança não garante acerto constante, garante continuidade.
Você ajusta, aprende, segue. Não precisa se justificar para existir. Quando a validação externa perde peso, a confiança se consolida como estrutura, não como sensação. Você não precisa se sentir confiante para agir. Você age porque decidiu. A ação reforça a confiança. O ciclo se fecha por dentro, não por fora. Mas existe um último teste para essa estrutura. O momento em que algo dá errado e você precisa assumir responsabilidade sem drama, sem vitimização e sem fuga. É aí que a confiança se revela por completo. 14. A capacidade de assumir responsabilidades sem drama. Assumir responsabilidade sem drama é um dos sinais mais claros de confiança real. Pessoas inseguras dramatizam o erro, se defendem antes de compreender ou transferem culpa para aliviar a própria tensão. Pessoas confiantes fazem o oposto. Elas encaram o fato, assumem a parte que lhes cabe e seguem. Não precisam se justificar emocionalmente, nem transformar o erro em identidade. Maquiavel entendia que o poder se perde quando alguém tenta parecer inocente a todo custo. A tentativa de se proteger emocionalmente expõe fragilidade. Já quem assume responsabilidade com sobriedade demonstra controle interno. O erro deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um dado, algo a ser corrigido, não escondido. Assumir responsabilidade sem drama também reorganiza o ambiente. As pessoas param de atacar quando percebem que não há defesa emocional para explorar. Não há desculpas para desmontar. Não há vitimização para pressionar. O conflito perde combustível. A conversa se torna objetiva. O foco muda do julgamento para a solução. Existe um ganho psicológico profundo aqui. Quando você assume responsabilidade sem se punir, sua mente aprende que errar não significa colapsar. Isso reduz medo de agir, reduz rigidez. Você passa a decidir com mais clareza, porque sabe que consegue lidar com as consequências. A confiança cresce não pela ausência de falhas, mas pela capacidade de absorvê-las. Maquiavel observava que líderes que sobreviviam a crises não eram os que nunca erravam, mas os que reagiam com firmeza e sobriedade quando erravam. O mesmo se aplica à vida individual. Quem transforma cada erro em espetáculo emocional se enfraquece. Quem trata o erro como ajuste se fortalece. Assumir responsabilidade sem drama também comunica maturidade. Você não precisa se explicar excessivamente. Não precisa prometer nunca mais errar. Não precisa pedir compreensão emocional. Você corrige, ajusta e segue. Essa postura gera respeito silencioso. As pessoas confiam mais em quem não foge do erro. Esse hábito fecha um ciclo importante. Ele mostra que você não precisa ser perfeito para estar no controle. Precisa apenas ser íntegro consigo mesmo. Quando essa integridade se sustenta, a confiança deixa de oscilar. Ela se torna estável, mesmo em cenários adversos. E quando todos esses hábitos se consolidam, algo fica claro. A confiança que você construiu não precisa ser anunciada, ela já está presente. O último ponto apenas coloca isso em palavras. 15. Confiança brutal. Não é barulhenta, é inabalável. A confiança que faz diferença nunca foi a que chama atenção. É a que não se move quando o ambiente tenta empurrar. Não reage quando provocada. Não se explica quando questionada. Não acelera quando pressionada. Confiança brutal não levanta a voz. Não exibe força e não busca aplauso. Ela permanece. E essa permanência é o que intimida, organiza e impõe respeito. Depois de tudo, fica claro que confiança não é emoção positiva constante. É estrutura interna sólida. É saber que você consegue agir mesmo desconfortável, decidir mesmo sem consenso, sustentar silêncio sem culpa e assumir consequências sem se desintegrar. Quem constrói isso não precisa parecer confiante. O comportamento fala por si.
Maquiavel entendia que o poder mais difícil de derrubar é aquele que não depende de fatores externos. Quando a confiança nasce de hábitos silenciosos, ela não pode ser retirada por crítica, rejeição ou erro pontual. Ela não oscila com o humor do dia, nem com a opinião dos outros. Ela se mantém porque foi construída em decisões repetidas, não em discursos. Confiança brutal também redefine liberdade. Você deixa de ser refém da validação, da pressa alheia, da necessidade de agradar. Passa a escolher com mais critério, falar com mais precisão e se mover com menos ansiedade. O mundo percebe essa mudança antes mesmo de você explicá-la e responde ajustando o tom, o ritmo e as expectativas. Quem desenvolve esse tipo de confiança não vence todas as batalhas, mas nunca perde a si mesmo, não se fragmenta sob pressão, não se diminui para caber, não se justifica para existir. Essa estabilidade é rara, e tudo que é raro impõe respeito. No fim, confiança brutal não é algo que você sente, é algo que você se torna. E quando você se torna, não há mais necessidade de provar. Se esse conteúdo te fez refletir, curta, comenta e se inscreva no canal para mais conteúdos como esses.